Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 20 de novembro, sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema Net e ainda pela internet, no site da TVU, no player, na televisãozinha ali do site da TVU, você tem o tvuplay.tv.br para sintonizar a programação, para assistir a programação da TVU em qualquer parte do também pelo Facebook, através das páginas da TVU e do programa. TVU Play é a página, @TVU Play é a página da TVU e @Virando o Jogo TV é a página do programa. Você pode fazer, e a gente faz questão que você faça o programa junto conosco. E se preferir, também pode ser pelo WhatsApp, 999-817700, aí está, 999-817700. Hoje com a nossa bancada aqui, a nossa equipe, Davis Wagner, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi. Claro que o assunto principal é a Semana Libertadores, é o jogo do Grêmio. Mas tivemos também Campeonato Brasileiro, intervenção do Grêmio lá em Santos, né, com o time dos reservas, enfim, e o Internacional que venceu o Goiás. Então eu proponho aí à mesa que a gente comece falando sobre o Internacional, que tem a possibilidade, senhor Nelson Cerqueira, de, no fim de semana, cumprir com aquilo que eu venho dizendo desde o início, que é a obrigação do Internacional, ou seja, ganhar o título da Série B. Muito mais pelo time do América ter empatado que por mérito Internacional, né? Mas não, aí nós vamos... É a tônica da Série B, a tônica do Internacional. O Inter e o Weber ganharam o jogo. Que Weber? O juiz joga no Inter, eu acho. É o Corinthians da Série B. É o segundo jogo que já... Nesse assunto? Eu acho que tem que falar. Eu pensei que assunto policial era um programa que nos antecedeu. Hein? Não, mas vamos falar, eu acho que... A gente fala de polícia aqui também. Eu proponho para vocês que a gente fale numa primeira parte sobre o Internacional, o que aconteceu no jogo, e depois a gente concentra, inclusive, porque o Diogo separou esse lance isolado aí, né, que nós no nosso WhatsApp, no sábado, já ficamos discutindo durante o jogo, não é? Agora eu não tenho dúvida, para mim, esse Éber Roberto Lopes, né, o nome dele? Isso é uma pústula no futebol brasileiro. Pústula no futebol brasileiro. Mas dá vontade de dizer uma palavra. É uma chaga aberta. Por tudo que ele já fez de lambança no futebol brasileiro. Eu vou um pouquinho adiante. Eu acho que ele é um bom representante do que é a arbitragem no futebol brasileiro. Nós temos bons juízes. Não estou falando que todos são como ele. Eu estou dizendo o seguinte: a arbitragem no futebol brasileiro, ele é um fator, não é uma coisa positiva. Pelo contrário, ela é uma coisa muito negativa. Eu assisti campeonato inglês no sábado. Mas eles também erram. Eles erram, mas eles não são protagonistas na partida. Não, tudo bem. Aqui no Brasil, que os jogadores... O Bandeira... Nelson, os jogadores também são mais disciplinados lá. Ele é protagonista. Nós vamos falar de arbitragem depois. Tu tem 4 árbitros. Primeiro fala do jogo. Todos eles querem nos altos. O Rogério propôs falar do jogo. Vamos falar de arbitragem, porque tem outros. O que aconteceu no jogo do Flamengo, a gente tem que comentar. E no jogo do Grêmio, aquele pênalti escandaloso, que sem juiz de vídeo... Gente, eu usei futebol inglês como exemplo. Agora, por exemplo, futebol... Ele não merece, mas foi, né? Bavaresco, o futebol italiano, vocês viram, o jogo do Napoli. Por que não merece? Tudo bem, não vamos entrar no... Vamos voltar aqui, vamos repassar e vamos recomeçar o programa aqui. Só que eu estava falando aqui no futebol italiano, o jogo do Napoli contra o... Juventus, né? Não foi Juventus. Okay. Bom, o jogo do Napoli, o cara fez um gol em condição duvidosa, o árbitro aguardou, árbitro de vídeo, validou o gol. É bom, mas aí quando a gente tiver o árbitro de vídeo... Napoli e Milan. Mas pelo menos... E Milan. Mas pelo menos ele teve alternativa. Mas aí a alternativa do árbitro de vídeo é perfeita. Sim, mas a gente não tem ainda, não adianta, temos que discutir em cima da nossa realidade. Não, e a CBF tinha prometido para... mas depois do jogo do Corinthians. Quem prometeu? Mas depois do jogo do Corinthians, e aí não deu Chama nada. o jogo aí, Vamos ver o jogo. O Inter venceu 2-0. 2 gols do William Potker, não marcava, né, desde setembro. Posso dizer uma coisa sobre isso? Um sentimento que eu tenho, tá? Não, mas vamos ver primeiro o Goiás jogar, né?
Vamos ver o Goiás jogar primeiro, porque o que aconteceu? O primeiro tempo, o Inter teve uma ou outra chance, mas quem jogou foi o Goiás. No início do segundo também, até o gol. O gol anulado. E depois esse menino mudou. Né? Esse menino, o Carlos Eduardo. Mas né? ele tem um problema de complementação de jogada. Mas é muito ele bom faz jogador. quase tudo certo. Ele lembra Quantos anos ele tem? Ele é novo, não é, Che? Ele é novo, né? Mas, é um moleque ainda, né? Ele já disse que não quer ficar, né? No Brasil. Uma pena. No Brasil? No Brasil, Ele tem propostas para deixar o Goiás para jogar no futebol brasileiro em outros clubes. Ele vale só 5 milhões de euros, né? Então, para os brasileiros é difícil. Quem é que pagou 6 milhões por um lateral aí? Não, o Palmeiras. Tá Palmeiras pagando, do Cruzeiro. Palmeiras, 4 milhões e meio. Esse foi Então, esse lance do Internacional já tinha 20 e tantos minutos de jogo, né? Foi o primeiro lance. O primeiro lance, ou mais até. O goleiro do Goiás, até o segundo tempo, Marcelo Rangel, Até quase o não fez gol nada. do Goiás, Ele só fez uma intervenção no primeiro tempo, que foi um toque do Damião pro D'Alessandro. Isso, o D'Alessandro ele deu sem pulo. bateu de primeiro, mas bateu fraco. Foi bonito o lance, mas foi bem onde ele estava, né? Sábado, Thales e Cuesta, né, formaram a dupla de zaga. E olha, de novo, vou ter que dizer meio assustador, que é assustador, porque o Cuesta foi melhor que o Thales. E olha que eu não gosto do Cuesta. Mas o que não é grande coisa também, tá aí, ó, esse lance muito aí. bonito o lance, né? Todo lance. E a habilidade do Damião, né? Sim. O toque do Damião, que não é... Com relação ao Cuesta, eu também não morro de amores, não acho que ele é um grande zagueiro, mas ele não tem parceria, né? Daqui a pouco, se ele tiver um bom zagueiro do lado dele, pode ser que ele... Mas aí tem que ser um zagueiro... Tá aí, ó. Olha aí o gol aí, ó. Olha o gol. Camilo. Já tava o Camilo. Total do Camilo. O Camilo. Mas não foi assim o início do segundo tempo. O Camilo entrou depois no lugar do Sacha. Teve vários lances do Goiás, e aí, quando teve o gol que o juiz anulou, ou sei lá Camilo o quê... jogando ao lado do Alessandro, né? O Camilo jogando jogando ao lado do Alessandro, que não era Mas impossível com uma mudança, já tinha acontecido em outras oportunidades com o Guto. Mas o que eu vejo que a mudança principal foi o seguinte: o Potker teve liberdade, muito mal também. o Damião voltava mais um pouco, até abria pelo lado esquerdo, e o Potker pôde jogar mais infiltrado, mais pelo meio. O tapa pro Camilo é do D'Alessandro? Eu acho que sim. Então Pode ter sido. Qualidade, o Camilo bota qualidade. O Camilo, ele tem participação nos 2 gols. Sim. Teve duas assistências para gol. Teve um outro jogo também do Internacional que foi muito parecido à jogada do Camilo, que fez mais ou menos isso. Aí, ó, esse é o tapa do Camilo. E esse é o lançamento. Não tem impedimento, né? Não dá pra ver direito. Sai de trás. O Internacional fez 2-0 com 2 lances 3 minutos. individuais, né? 2 lances individuais, né? Pois é, mas é assim. As individualidades fazendo... Tá, mas o Inter, ele tem se marcado, Pro coletivo não por funciona. isso. E o Tá, mas abraço, tu não Olha vai lá, cobrar, aquilo ali, essa imagem, Bavaresco, essa imagem que apareceu ali, ela é extremamente importante. O D'Alessandro vai e abraça o Odair Helman. Então, para ver o que, no meu entendimento, corrobora tudo aquilo que a gente falou. Exatamente. O que estava minado o vestiário do Internacional, né? O Guto não tinha mais a mínima possibilidade de continuar. As informações que eu tenho corroboram essa tua assertiva aí. Realmente, o D'Alessandro manda muito no vestiário. Não só no vestiário. Não, mas a impressão que a gente tem de fora, não diria só no vestiário. Nos corredores, né? Departamento de Realmente futebol, é muito forte, enfim. É quase impossível que ele não vá ficar. Eu vejo assim, o time do Guto Ferreira foi esse que jogou. Né? O time diferente do Guto foi aquele que empatou com o Oeste. Sim. Que entrou o Internacional retrancado para garantir aquele pontinho. Mas era um time do Odair diferente do que o Guto vinha. Sim, mas até porque ele tinha jogadores lesionados. A escalação é a mesma. Não, e era estrategicamente o jogo para empatar, né, Rogério? Mas é isso que eu estou dizendo, entrou retrancado o Internacional para empatar com o Oeste. Vê que fase que está o Internacional. O Inter teve outras chances depois, até no segundo tempo, contra o Goiás. Aí o Goiás se entregou, né? O Goiás se entregou. O Goiás, convenhamos também que é muito ruim, né? Olha, muito ruim. É fez um investimento muito alto. Também, Não, tudo é ruim. Fez um investimento alto para ser ruim. Eu não. Tu deve adorar, né? Eu adoro. Lembrança, exatamente. Se a gente parar para ver que tem no banco de reservas o Andrezinho, que é um jogador caro, é velho, mas é caro. Tem o Gustavo, né, o Gustagol, que é o atacante que fez o gol. Gustagol é o jogador do Mas é caro também, mas é caro. Mas não interessa, são ruins, cara. Os caras não jogam Não, nada. perfeito. Eu tô dizendo que mais? Hélio dos Anjos no banco. Trouxeram jogadores caros e fizeram uma péssima Depois que o Inter fez 2-0, eu fui assistir América e... Não, mas tem mais jogadores que... Um pedacinho do jogo. América e Londrina. Tem. Aquele era o último jogo que valia alguma coisa. Porque decidia, se o Londrina ganhasse... Ele entrava no G4. Ele entrava no G4.
Se ele, claro, dependendo do Ceará ainda, mas ele teria uma chance. Então ele jogou tudo, ele jogou a vida. Foi um jogo muito emocionante. Foi um jogão. Foi um jogo emocionante. Eu não vou dizer assim tecnicamente. Mas isso que o Diogo falou do Goiás, que contratou caro. Williams está do Goiás. Fez uma Sim, Williams. O Internacional contratou muito caro também para a campanha que fez. Tem um time ruim também. Mas o Inter subiu, né? O Goiás, segundo as informações, o Goiás é a segunda folha da Série B, né? Isso, só perde pro Inter, né? Disparado. Não em relação ao Inter, mas em relação aos demais, né? Sim, não, mas é a segunda. É Inter, Goiás e o resto. O presidente renunciou. Não, tem vários. Vários. Bom, nós vamos passar em seguidinha para análise daquele... Com esse resultado e o resultado de empate do América, o Internacional tem condições de ser campeão da Série B. Isso que eu ia falar, Rogério. Agora no sábado. Posso dizer uma impressão que eu fiquei? É só um sentimento, não é informação, tá? O Internacional estava com... Ele não queria brigar por esse título, porque a briga por esse título, ela pode transformar uma festa numa coisa que não vai ser legal. Por quê? Não, essa é uma Não concordo. Não concordo. Eu acho que o Inter quer sim. O Inter quer. Não, eu quero o teu argumento. Não. É que o Inter queria, se ele pudesse em igualdade, digamos que se ele estivesse no lugar do América, ele dependesse só dele. Agora o Inter ganha e o América ganha lá, é água no chope. Isso aí sim. Eu pensei que era a festa do título que tu estava dizendo que não valia. Não, a festa vale porque o Inter subiu. O Inter vai jogar e vai fazer a parte dele. Ganhou e foi bom. Se ganhar campeão, tudo bem. Mas o Inter não queria nem isso. Se ele pudesse escolher, ele chegava, entre aspas, ou já campeão na última, ou já morto na última, para não ter esse desgaste. Faria festa igual, não faria diferença. Mas ele chega morto na última? Não chega. Vivo porque pode ser campeão. O título da Série B é namorada feia. Não é verdade. Tem prêmio. Não, isso é controvérsia. O prêmio que tu vai falar é com relação à classificação entrar nas oitavas final. Mas eu ouvi uma outra informação, que se houver o G9, o campeão da Copa do Brasil não entra direto. Mas aí depende do Flamengo ser campeão. Flamengo e o Grêmio. Flamengo e o Grêmio. Os dois reforçam a torcida pelo Lanús. É isso? Isso. Claro, tá certo. Torcer pelo Lanús. Então tem que torcer pelo Lanús. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro para o torcedor colorado, tá? Se ganhar a Série B, tem acesso direto lá nas oitavas da Copa do Brasil o ano que vem, desde que Grêmio e Flamengo não ganhem, respectivamente, Libertadores e Sul-Americano. Os dois têm que ganhar, tá? Então, olha, eu não levo fé no Flamengo para ganhar. Eu também, o Flamengo não levo fé, então é do Internacional. E outra coisa, o Internacional ganhando a Série B, aí sim vai poder dizer com todas as letras... Que é campeão de tudo. Que é campeão de tudo. Na verdade, não. Nossa. Deixa assim. Hein? O Diogo, nossa. Porque isso foi cunhado. Quando é que o Internacional... Na verdade, quando é que ele fez isso? Nós não vamos discutir esse assunto. Não. Copa Sul Minas criaram. Quem foi o primeiro campeão? Tá. Primeiro e único. Tudo bem. O Grêmio. Não, mas se a gente vai... Recopa Brasileira. Campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Teve uma. Quem ganhou? Sim, tudo bem. Então, aí vai dizer, não existe mais, tal. Então, o Internacional cunhou isso da mesma maneira que o Grêmio fez o Rei de Copas. Mas eu acho uma arrogância. O Rei de Copas. Não, o Rei de Copas era, agora ficou... Pois mas também passa. Dois príncipes. Tudo passa, é que nem o campeão de tudo. Não é mais campeão de tudo. Mas poderia até uma Série B. Poderia. Agora, eu continuo afirmando, o Internacional, se vencer e não for campeão... Para mim é vitória de pirro esse jogo aí. Não, eu não concordo. Mas quem que vai... Adiantou o quê? Se o Internacional não ganhar o título... Então o Internacional, quem sabe, subiu o objetivo do fazer que nem o Grêmio, vamos botar o time C para jogar. O Grêmio... É isso? Vamos dar oportunidade para subir. Bota o Sub-20 O Grêmio, em 2000... Durante esse fim de semana, enquanto eu conversava com o Rogério por WhatsApp, eu estava numa resenha com uns 20 seguidores meus do Twitter sobre 91, 92. Regulamento, virada de mesa, não teve virada de mesa, não sei o quê. Subiram então, 12? Não teve virada de mesa. Não teve porque... Foi adiantado, isso foi acertado antes. Exatamente. Está lá minha matéria, quem quiser, está aqui. Eu posso apresentar aqui até amanhã, a gente põe lá e mostra. Isso é certo, não teve virada de mesa. Mas a questão é a seguinte, naquele ano, o Grêmio, na minha opinião, por uma questão financeira, porque estava quebradíssimo, ele entrou em terceiro, eram 4 grupos de 4, aliás, de 8 que classificavam 4. O Grêmio foi o terceiro no grupo dele. E não quis disputar as finais. Tanto que entrou um clube que não estava classificado
para subir para a Série A, para disputar no lugar do Grêmio. Aconteceu isso. E o Grêmio ficou lá parado, já classificado para a Série A, porém sem disputar o campeonato. No final foi feito um scout lá de quem ganhou primeiro. Pode isso? Aconteceu isso lá. E aí o Grêmio ficou em 9º. Depois, no final. Mas subiram quantos? 12? Eram 12. Não, o que eu estou dizendo é que naquele ano o Grêmio não quis disputar. Olha aqui, ó, por mais, no meu entendimento, por mais que se fale, os colorados debochem do DVD da Batalha dos Aflitos, aquele título, para mim, valeu como valeria ou vai valer o do Internacional agora da Série B. É que naquele ano, Porque aquela 2005... circunstância era o eu acho. céu ou inferno. Era mais difícil. Se estivesse jogando futebol e ganhasse o título da Série B... Mas o Grêmio também não jogou. Não, se tivesse jogado... O time do Grêmio era muito ruim. Era muito ruim aquele time do Grêmio. E terminou o ano jogando bola. Eu não sei se vocês concordam. Ganhar o título da Série B com essa bolinha curta que nós vimos jogando. Isso é outra coisa. Mas é o mínimo. Mas o Grêmio, quando ganhou, é o mínimo, Nelson. É o mínimo. Eu acho que o Grêmio comemora 2005 mais pela epopeia do que pelo Claro, título. Claro que sim. Não, Tudo bem. Muito torcedor nem sabia que o Grêmio já vai. tinha sido campeão ali. Alguns nem na hora. Bom, vamos mostrar o lance em seguidinho aí, mas antes eu quero lembrar para vocês que implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Pelo telefone de Viamão, 3046-3660 e pelo telefone de Canoas, 3428-4332. Big Odonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos à mensagem do Zafari, já voltamos. Passe no Zafari e comece bem a sua semana. Não é o caso do Heber Roberto Lopes, que deve estar começando mal a semana, uma barbaridade. Sabe o que eu estava me lembrando agora? O Heber Roberto Lopes, num jogo que ele voltava de punição, era um jogo do Internacional fora. E ele deu uma aplicada no Internacional. Qual foi esse jogo? Qual dos vários jogos que ele aplicou no Internacional? Não, agora, na segunda divisão, agora. Ele estava voltando de uma suspensão, o Heber Roberto Lopes, e foi colocado num jogo do Internacional. Foi lá para cima. Foi lá para cima. Eu lembro que ele aplicou o Grêmio Corinthians, o Careca Vagabundo. Não, sim. O do Internacional foi antes do jogo do Grêmio Corinthians. Não lembrava. Não sei se foi Inter e Náutico lá em cima. Bom, foi um jogo que ele deu uma aplicada. Aí eu começo a entender o que ele fez nesse jogo contra o Goiás. E eu, desculpa discordar, mas eu acho que tu disse que ele começou mal a semana, ele está andando e... Sabe, pode certeza, não está nem aí. Mais um. Se fosse o contrário, eu acho que ele estaria preocupado. Vamos dar uma olhada no lance. As redes sociais do América votaram o lance. Explica aí, Éder. Aliás, a melhor coisa que tem hoje em dia são os estagiários dos clubes. Cara, é sensacional, cara. Estagiário de onde? Dos clubes que fazem as redes sociais. O do Paraná... Tem que ter limite também. Não, mas os que são bons, eu tô falando. Tem uns ridículos. Mas o do Paraná, na resenha com o pessoal da CBF, direto com o site da CBF, foi muito bacana esse. Cadê o lance? O que mais me surpreende é assim, ó, o cara pede desculpas pelo um erro, como já aconteceu, nós falamos num jogo do Grêmio aí, vai ficar por isso, não vai acontecer nada, entendeu? Agora está muito em cima, temos que pegar antes esse lance. Não, é que ele vai depois. Vai repetir daí. Aí o lance na velocidade que aconteceu. Pois mas assim, ó, eu não sei se vai aparecer tudo aqui, mas os jogadores ficam comemorando, se abraçam no técnico e tudo isso. Olha lá, ali, ó. Vão se abraçar todos, comemorando. Ele aponta pro centro do campo, inclusive. O cara deu uma voadora na bandeirinha. Tirou a bandeirinha. Deu azar. Olha lá, aí ele aponta. Tá, mas e aí? Aí ele se deu de conta que ele apitou? É isso que ele faz? Ele dá o bandeirinha, corre pro meio campo. Na hora que a bola passa por ele, ele teria apitado. O que o goleiro do Inter e o Thales pedem quando levanta a mão? Pedem impedimento. Impedimento da onde? Tá, não, mas não. Sim, mas é do lance, ele de repente pode ter achado o impedimento. E depois é o seguinte, não venham me dizer que a defesa parou com o apito dele. Claro que não.
Não, o lance continuou normal. Quem parou foi a do Luverdense, mas aí o gol valeu. E ali, ó, quer ver? Olha o lance do Alessandro. Ele vai no jogador e faz sinal como assim, ó, paramos, todos parou. Olha como ele vai, olha lá, parei. Parou? Ele parou. Tá bom. Aí no dele é uma beleza, né? O discurso... Tá fazendo leitura labial da Alessandro. Não é, olha a atitude dele que tu vai ver como é isso. Ele dá a impressão que ele diz pro cara assim, pô, nós paramos, entendeu? Vocês imaginam isso? Quem só vou dar um exemplo. Não tô nem que ele diz. Olha o gesto do Alessandro. Se puder voltar um pouquinho, ele diz pro ele discute com o jogador. Discute não, porque aí a favor dele ele não discute. Eu parei. Olha lá, quer ver? Tu vai ver ali, ó. Quando ele chega ali junto... Mas o Alessandro estava a 2 km da jogada. Olha o corpo, como é que ele faz, ó. Olha lá. Parei, ó. Tá vendo? Pô... Só falta dizer que o D'Alessandro que mandou ele apitar. Não sei. Não, ali não. Aí não. O D'Alessandro disse o que ele tinha que fazer. Isso, Por enquanto, o D'Alessandro assim, Éber é assim, faz assim. Por enquanto, o D'Alessandro... Eu garanto. Se quiser que ele mande o futebol brasileiro... Olha lá, ele está defendendo o Éber ali, ó. Isso do Alessandro. Ele está defendendo. Ele está, olha lá, tá ele e o Éber discutindo e explicando. Ele ainda não manda na CBF. Ele manda só no Internacional. Depende, alguns juízes ele manda. É que o legal começar a mandar na CBF também. Lance ali, ó. O Éber chega a tirar o D'Alessandro e sai. Deixa que eu resolvo. Sai, chefe. Não, eu vou repetir. Esse Éber Roberto Lopes já tem que se aposentar. O dia que se aposentar, o futebol brasileiro... Ele não deu nem bola ao chão, ele deu... O que ele deu? Deu bola ao chão. Deu bola ao chão? Mas não pode. Deu bola ao chão pro Internacional aí. Que barbaridade. Não tem cabimento isso. Isso não tem cabimento. Ele não tinha que ser suspenso. Goiás, ele tinha que ter dado a bola pro Goiás. Não tem nada. Bom, tem uma coisa, o Bavaresco, se esse jogo o Inter perde e o Luverdense também, o Inter chegaria morto, não ia decidir título. Tá morto. 3 pontos que ele ganhou do Luverdense e 3 pontos ontem. Só porque ele deu bola ao chão, por quê? Porque ele apitou sem querer. O Alessandro tem mandado. Eu falei isso na hora pro Rogério. Eu escrevi pro Rogério, ele apitou sem querer. Não. Lembra que eu te botei? Sim, mas a história vai apitar sem querer por quê? Não, isso eu não sei. Eu matei a charada. Qual é a debilidade? Qual é a debilidade que tem um árbitro que apita tantos anos para apitar sem querer? Hoje, desculpe, o Sávio Espíndola Fagundes Filho, é isso, né? Espíndola. Ele, falando lá no programa, ele fez uma longa explanação sobre esse lance aí. E ele disse que já é uma convenção entre os juízes de não botar na boca. Claro. Tá, mas aí que tá, olha aqui, ó. Eu até concordo que ele possa ter apitado sem querer, ele deu o gol. Ok, tá bem. Mas aí existe o bom senso na coisa. Ninguém parou, cara. Claro. Diferentemente do que aconteceu com o Luverdense, ninguém parou. Os caras foram na bola, sem reclamação do Inter, lógico, do que teve do Goiás. Ele chega e diz assim, ó, desculpa, eu errei, mas foi gol, acabou. Terminou, não, mas ele foi. O cara levantou, botou a na cabeça. A arbitragem foi protagonista do jogo. De novo. Claro. Anula um gol no início do segundo tempo, 0-0 do dono da casa, claro que tem uma interferência direta. Não tem como. E matou o Goiás ali. Deu 2 minutos o gol do Inter, mais 2, mais outro gol. Sim, mas imagina a brochura que dá no time. Uma pergunta. E se o Goiás estivesse na rabeira da Série B e fosse rebaixado por causa desse jogo, vocês já pensaram nisso? Mas eu acho que ele teria feito, talvez ele tivesse feito igual, porque ele é débil mental. Não, acho que não foi. É completamente maluco. Ele é esperto. Uma vez eu vi ele apitar. É pro programa do Cláudio Andrade. Ele apitou um jogo Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, se não me falha a memória. Eu acho que eu tô lembrando desse jogo. Eu tinha uma coluna no Jornal O Sul e eu me lembro que eu escrevi assim: a arbitragem dele foi tão desastrosa que eu não posso acreditar que seja só erro. Me dá o direito, inclusive, de achar que existe alguma tendenciosidade do árbitro, porque é impressionante. E eu volto a lembrar aqui o seguinte: quando houve o escândalo em 2005, daquela história da arbitragem, né, do cancelamento dos jogos, tal, esse Éber Roberto Lopes também estava na Berlinda. Sim. Estava no rolo? Não sei se ele estava no rolo, mas o nome dele foi citado. O nome dele foi citado. E eu me lembro que o Milton Neves fez um programa inteiro com o Éber Roberto Lopes, onde chorou o Éber Roberto, não sei o quê, e ali foi a salvação do Éber Roberto Lopes, porque ele também ia ser, junto com Edilson Pereira da Silva, né?
ia ser também sacrificado. Então, por isso que eu digo... eu confesso, o outro não. É por isso que eu digo, isso... O outro rezava, né? Obrigado, mais uma grana pra mim. Operou o Inter lá, continua apitando depois, né? Márcio Rezende de Feito. Falou em seguida, né? Mas aquele ali era a aposentadoria dele, né, amigo? Ali era a aposentadoria. E o outro, aquele que ganhou os convites da Madonna lá naquele ano que o Grêmio perdeu o Campeonato de São Paulo. Isso a gente tem... Eu acho que era o Evandro Rogério Romão, é isso? Mas esse também apitou, continua apitando por um bom tempo. Mas então... Mas nós não tivemos o árbitro na Copa do Mundo. Convite da Madonna, quarto de hotel, isso não é eu que estou dizendo, isso aí foi dito pelo Rica Perrone lá. Qual foi a Copa do Mundo que o árbitro saiu, fez um escândalo, não sei se foi em 98 na França ou 2002, e aí depois foi passar Estava de férias. Ganhou então isso, como tem os bons... Um spa, não sei. Como tem os bons, também tem os maus. A gente está vendo isso na política hoje aí a toda hora. E no jogo contra o Flamengo, que apitou um Mato Grossense também, Varney, Tu diz esse jogo agora do fim de semana? Flamengo e Corinthians. Mas que escândalo. Mas foi os dois jogadores. O Rodolfo deu um soco. Wagner Hillway, não é isso? Wagner, parece que é isso. Wagner Hillway. Tá? Mas foi um escândalo. Não, e depois o gesto que... Gente, o gesto que ele faz... O Rodolfo dá um soco. Dá um soco. Olha aqui, Rogério, o meu filho Guilherme está ligado aqui conosco, ele está dizendo que o jogo que tu falavas do Weber foi Inter 0, o CRB 2, e ele não deu 2-0 o CRB. Então foi isso, eu me lembrava que era lá para cima. Então ele estava equilibrando a conta, débito e crédito dele no Internacional. Profissionaliza a arbitragem e faz sorteio de forma pública. Mas só para não tem como manipular. Não tem como manipular. Não tem como manipular resultado. Não, isso aí tudo bem. Mas a desonestidade não quer dizer que o sorteio vai eliminar. E outra, nem o profissionalismo. Os caras... Não, porque ontem, por exemplo, não foi um caso desse caso do Rogério, nem o caso do Weber, não foi um caso assim, o cara tá mal preparado. Não é o caso do Rogério, não tem caso nenhum, que o Rogério citou do Flamengo. O caso do Flamengo, o cara não pode não ter visto. Mas não é assim, mas o Bavaresco é assim, eu até entendo assim, o que a gente está falando do Weber, que não é um ou dois casos, são vários casos dele assim, Lembra o jogo Grêmio e Bahia? Que foi o irmão do Paulo Sérgio, que apitou aquele pênalti. Flávio de Oliveira deu aquele pênalti escandaloso. Que não foi um pênalti. Ele errou. Tudo bem, mas não é um cara que tu tem um histórico que tu vê coisas dele, entendeu? É um erro pontual na carreira. Por falar em erro contra o Grêmio, nós vamos ver em seguida o jogo do Grêmio contra o Santos. Vamos analisar principalmente a questão da gurizada, das individualidades, que é isso que vai importar para o Grêmio, para o Renato. Para o futuro. E também teve erro de arbitragem. A gente vai ver em seguidinha isso. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz e a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o SESC da sua região ou, se preferir, acesse o site do SESC, sesc-rs.com.br. São mais de 40 academias à sua disposição. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Eu te vi chegando, mas depois... Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Banrisul Digital. Por que clique e simplifique? Porque Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, como você viu aí agora há pouco no comercial. E com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom, vamos ao jogo do Grêmio. O Grêmio jogou contra o Santos com os reservas dos reservas, não tem como se fugir dessa afirmação, não é? Porque os reservas imediatos ficaram aqui com o grupo, com o Renato em Porto Alegre. Então vamos dizer que são os jogadores, de alguma maneira, ou jovens, ou que estão chegando, emergentes aí no
no grupo do Grêmio. Com algumas exceções, né, Rogério? Porque alguns deles vão estar no banco de reservas no jogo de quarta-feira. Com certeza. Bressan, Jael, o Thierry, Jael, talvez o Christian. Não, Christian. Calma. O Christian acho que foi a pior partida dele, né? Mas não é por isso que ele não vai estar. Ele não vai estar porque já tem 2 jogadores de meio campo, são só 7 no banco. Ok, tá bem. Paulo Vitor. O Michel e o que veio de São Paulo. Os zagueiros também acho que não vão ficar os 2, né? Deve ficar só um Bressan. só. Bressan. Eu acho que vai ficar os 2, porque não tem um outro lateral esquerdo. O quê? Léo Moura. Mas são só 7. O o goleiro, né? Paulo Vitor. Eu penso diferente. Diferentemente do Cícero. Michel. Jael e Everton. Jael. Vê se deu 7 aí. Deu 7, Everton. Esse é o banco do Grêmio. Eu acho que, diferentemente do Christian, o Cícero, apesar de não ter jogado e não vem jogando, eu vejo uma possibilidade do ano que vem ele ser bem aproveitado. Agora o Christian, se jogar essa bola que vem jogando... Mas posso dizer uma coisa? Eu não lembro do Christian jogando muita bola, sinceramente. Já o Cícero eu me lembro de outras vezes. Ele jogou bem no Flamengo, mas o Christian no Grêmio, o único jogo que eu me lembro que eu achei ele bem... Foi o jogo contra a Ponte Preta, que todo time jogou mal, mas ele jogou bem. Aquela vitória de 1-0. Ontem teve um problema, que ele jogou cercado de gurizada, e a gurizada, até por insegurança... Vai e não volta. Não, a gurizada por insegurança, toda a bola tinha que ser carimbada pelo Christian. E ele, para mim, ele teve um erro grave, que foi no lance do gol do Santos. Porque naquela bola ele é o último jogador, ele é, no caso, o primeiro volante... Não. Ele tentou fazer um passe lá na frente, o Christian estava lá na frente. Quem deveria ter feito a falta é um outro menino que estava, que era o Quando a Conrado. bola foi interceptada, e o jogador volta, passa ao lado dele e ele não fez a falta. O erro ali foi um erro estratégico. Vamos dar uma olhada e o erro continua com o zagueiro do Grêmio. Não, tudo bem, ele errou, mas ele jogou bem, Bressan, cara. Não seja tão... Vamos até olhar, porque... Eu acho que ele falha no gol. Pelo amor de Deus. Ele falou isso. O Davis. Pelo amor de Deus. Mas Paulo Vitor, mais uma vez. Aí, como tu me chamou mesmo de asa negra, né? Rezem, orem, implorem a Deus para que o Bressan não jogue na Argentina. Se o Kahneman tomar o amarelo... Mas vamos aí a coisa vai ser feia. Uma coisa de cada vez, não vamos sofrer, ninguém é peru para morrer de vez. Esse lance teve como é que vamos dizer assim, a capacidade de 2 coisas aconteceram. Olha essa falta que bateu, foi o Machado que bateu essa falta. Mas tem a outra. E ela ia no gol, hein? E tem um outro chute do Jonathan também, que ele bate no lado e ela bate no poste. Jonathan também. Aí, ó. Esse guri jogou bem, né, cara? Agora, primeiro tempo especialmente. O Patrick, qual foi o outro jogo? Olha a bola do Jonathan aí. Qual foi o outro jogo que o Patrick também... Quem faz isso conhece. Teve um jogo, ferramenta, né? Teve um jogo que o Grêmio perdeu. Teve um jogo que o Grêmio perdeu que o Patrick, um pouquinho antes do Grêmio tomar o gol, ele também tocou uma bola. Isso que eu ia dizer, o Patrick, isso foi falado pelo treinador. Mas vamos dar uma olhada no lance do gol aí, ó. O Bressan não aí já é o final. O Bressan fez a diagonal. Não é diagonal, ele vem recuando. Quando o cara pega a bola, ele não entra nele, ele dá o campo pra ele, depois ele não entra. Ele foi pela diagonal. Não, tudo bem, vamos considerar... Ele faz isso sempre. Vamos considerar que teve o erro dele ali na final do lance, ok? Mas nós tivemos, para mim, muito mais significativo, foi o erro do Christian lá na frente. Foi. Errou o passe, estava lá avançado e não fez a falta. E depois ainda teve um menino que estava, eu acho que era o Conrado, que estava na marcação ali, que quando o jogador faz a parede... Tá? Ele devia ali ter matado, ter feito a falta. Mas do Conrado eu não vou exigir isso, porque é um menino, é inexperiente. Agora, Aliás, jogou bem, Conrado. Na minha opinião, foi muito surpresa. Ele anulou o Bruno Henrique praticamente. Eu aqui que tinha defendido o Bruno, o outro rapaz, como é o Guedes. Guilherme Guedes. Eu quero dizer que eu dar um braço a torcer. Agora, vamos combinar que pro ano que vem, se o Grêmio vai jogar todas as competições que vem jogando esse ano, né? Todas, né? O Grêmio joga de novo, né? Sim, tudo de novo. Se o Grêmio não fizer um time um pouco melhor do que esses com os meninos, ele não vai. Como é que, por exemplo, assim, eu vejo... Você fala o time B? Mas não é nem time B, é time C, né? Pensa comigo. Eu trago aqui pra ti a informação, tu corrige se eu estiver errado. O time reserva do Grêmio ontem, por exemplo, era pra ter... Léo Moura. Tá? Léo Moura. Ok. Era para ter Michel, possivelmente, ou Arthur, porque o Michael tá machucado. Era para ter um outro jogador de armação ali, o próprio Douglas. Mas vocês acham que o Grêmio jogou mal ontem? Não. O Grêmio jogou primeiro tempo jogou bem. Mas o segundo também, o Grêmio jogou uma bela O Grêmio jogou mais. Mas é que assim, o Santos estava com o time titular, cara. Então tá bem, Roger. Então vamos admitir que o Grêmio jogou bem ontem. Tá, mas o que eu tô querendo dizer assim, é o contexto da obra, o conjunto da obra. Quantas partidas esse time jogou? O Grêmio não ganhou nenhuma. Não, ganhou 2. Mas ganhou em casa, né?
Mas o Davis ganhou fora da Ponte Preta. Davis. Mas não um time assim. O time era mais. No Coritiba e da Ponte Preta. Não, mas não era esse time C. Com a Ponte Preta? Sim, era Jailson, Christian. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. O que esse time... O Christian nós conhecemos, o Paulo Vitor nós conhecemos, o Jael nós conhecemos. Não é de tudo ruim. Tá? Então, esses três vamos tirar fora. Vamos cuidar da gurizada. Por exemplo, esse rapaz que estava inseguro... Claro. Esqueci da dupla de zagueiros, que também conhecemos. Okay, né? Agora, pega... tudo bem, são insuficientes para ser titular. O Leonardo, o jogador que jogou esporte, está crescendo. Eu também acho, isso é verdade. O Leonardo está melhorando. Depois jogo que ele foi lateral esquerdo, está mais confiante. Então, tu olha, vê, é um jogador aproveitado. O menino Conrado improvisado o Conrado foi bem, com personalidade. O Machado foi bem. O primeiro tempo do Machado foi excelente, o primeiro tempo do Machado. Caiu no segundo. Caiu. Mas então tu vê que é um jogador aproveitado. Tem um outro detalhe que o Grêmio está fazendo errado e tomara que corrija para o próximo ano no Campeonato Gaúcho, que é essa utilização do Patrick, né? O Patrick nunca foi um jogador de centro, né, de campo, naquela linha de 3, jogando na função do Luan. Então, o Grêmio quer colocar ele na função do Luan porque ele tem características parecidas. Mas ele não é um jogador de Não, mas ele pode aprender. Mas eu acho que o problema do Patrick ontem, isso foi dito pelo treinador... Síndrome de Lincoln ele teve ontem. Não, ele sentiu o não gol. Não, ele sentiu o não gol e ele disse. Acho que não. O treinador falou isso, que ele se abateu depois que perdeu o gol. Mas isso é desculpa do treinador, eu não concordo com isso. Em que sentido? Ele é uma grande espera e até agora ele não... Não, mas acontece o seguinte, eu vou muito mais... Não. Eu vou muito mais na linha do Diogo. Ou seja, está tentando se adaptar numa posição. Para mim, o que aconteceu ontem do Patrick é que ele não conseguiu se encontrar na posição. É entendeu? Mas ele sentiu depois do gol, porque até o gol ele estava participando mais do jogo. Depois ele se escondeu do jogo. Ele não tocou mais na bola. O gol dele não pode... mas não pode ser um gol errado aquilo ali. Ele fez um bom jogo. Eu queria entender uma coisa. Quem eu acho desses jovens que tem que progredir um pouco mais, até porque já tem experiência no próprio time titular, é o Caio. Foi mal. O Caio não está, num outro jogo também não deu uma resposta positiva. Eu só queria entender uma coisa. Ontem nós chegamos à conclusão que, opinião nossa, que o Conrado jogou bem, não é? Sim. Bom jogador, não comprometeu a questão. Tá. Aí ontem ele não corria o risco de entrar numa fria. No jogo com o Palmeiras em Porto Alegre, o Renato desmanchou o time do Grêmio. Pois é. E aí então ele não tem uma lógica. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele não tem uma lógica. Para o jogo com o Santos lá na Vila valia. Na arena, em casa, com a torcida do Grêmio, ele não podia ter botado o menino. Eu acho que o Renato viu que errou. O Renato não errou com o Santos. Não, contra o Santos ele não errou. Não, ele não foi. Não era ele. Mas eu estou dizendo que contra o Palmeiras ele errou. Boa, Nelson. Não era ele, não era nem o Mendes, né? Ele errou. A gente estava lá, nós estávamos juntos. Olha, mas ele não admitiu que errou. Não, mas eu acho que agora... O jogo de ontem do Santos, e o que eu gostei do Grêmio no jogo, mesmo com aquela gurizada, com insegurança de ter que estar tocando a bola pro Christian, mas mesmo que o Patrick... personalidade. Sabe? Aí né? quando eu me desculpe os colorados, mas quando eu vejo o time principal do Internacional jogando uma Série B, sem ser impositivo, sem ser protagonista, jogando quase que no erro do adversário, aí eu olho o time reserva do Grêmio com essa postura. Pelo amor de Deus. Quer ver a prova de que o Grêmio jogou melhor que o Santos em 80%, 70% do jogo? O Grêmio tomou um gol de contra-ataque. Fora de casa. Time que é adversário jamais pode tomar eu não vou isentar o Inter, que o Rogério falou, mas jogar uma Série B, cara, é complicado. Eu vou dizer, olha aqui, é muito complicado. O jeito que as equipes jogam, sabe, é muito difícil. É difícil. O Nelson não está prestando atenção, senão ele não perderia a oportunidade da piada, né? Porque eu tenho experiência, 2 vezes. Gente, dizendo aqui, Série B já terminou. Não, termina sábado. Ainda está na Série B. Ainda está na Série B. Olha que 2017 pode continuar em 2018 e ser um negócio complicado, amigo. Um negócio complicado. Série B termina no final de semana. Muitas decisões para o Internacional tomar aí, muitas decisões. Nós já vimos uma decisão equivocada no início dessa temporada. Vamos comparar. Não estou comparando treinadores, mas talvez até possa comparar, tá? O Zago com o Ederson, como é? O Anderson Moreira, lá do América.
O América contratou o Anderson quando já estava praticamente rebaixado, mas para fazer um planejamento para o ano. Sim. E acertou. E manteve. Claro, não. E acertou. Escolheu o treinador. Esse perfil é assim que vai ser. Tá? E qual foi o resultado? Campeão, principalmente. Campeão. Jogando futebol. E um detalhe, não. É importante ressaltar que se não se voltar a jogar futebol, já é grande coisa. Mas não desse time, não vai jogar futebol. Para aí. Mas para voltar a jogar futebol, você tem que fazer as escolhas corretas. Internacional, nós vimos, não fez a escolha correta. O Anderson Moreira foi mantido no América, mesmo tendo sido eliminado da Primeira Liga pelo time E do Grêmio. Exatamente, na Arena. Foi o na E. Arena, na Arena. E isso não balançou em nada, ele jogou com os titulares. Não, e ele vinha perdendo vários jogos, ele não estava... Mesmo no início, acho, da Série B, não foi tão bem, ele melhorou depois. Queria mandar um abraço, me lembrei que eu quero mandar um abraço também. Eu estou devendo há uma semana esse abraço aqui para Dona Alice Calvi, gremistona, mora no Sarandi, a Dona Alice Calvi. Eu tive a satisfação de encontrar no Zafari ali do Centerlar. Não é? Então, um grande abraço, um grande beijo para Dona Alice Calvi. E essa é a semana, Dona Alice. Tem que estar firme aí. Com o coração em dia também. Torcendo aí na quarta-feira, que é o primeiro jogo. Sessão, um abraço. Eu quero mandar um abraço para a família Schmidt, Douglas Schmidt, Gabriel Schmidt, pessoal que está sempre na nossa audiência aqui no Virando o Jogo, também lá na Rádio Grenal, estão sempre com a gente, sempre participando, né, e são muito, né, nossos fãs, e eu acabo sendo fã também de quem nos acompanha, porque a maneira como eles nos acompanham, que sabem que a gente fala, o que a gente deixou de falar, que a gente esqueceu de dizer, então um abraço aí para o Douglas Schmidt, para o Gabriel Schmidt que estão nos acompanhando. E o meu abraço e meu beijo para minha filha Gabriela, está fazendo 14 anos. Parabéns. Para Gabriela. Parabéns. Então deixa eu mandar um abraço antecipado. Hoje é dia 20, né? 20. Amanhã minha filha Bruna está fazendo 16 anos. Então um beijo para a Bruna amanhã. Abraço também para a Bruna. Aniversário amanhã. Só que o senhor tem que vir amanhã no programa para dar esse abraço ao vivo. Quinta-feira. Não, amanhã. Precisamos Quinta-feira, até vou dizer assim, ó. Se vocês... Eu não tenho essa camisa. Se o Grêmio ganhar e ganhar bem, com um gol do Ramiro, um gol do Jael, ou o Bressan, eu boto a camisa deles e vou ficar com a camisa o programa inteiro. Sonha, né? Porque não vai acontecer isso, então eu tô tranquilo. Por que não? Futebol. Mas amanhã é necessária a sua presença aqui. Amanhã está desfalcada a equipe, eu estou fora. E não estou no DM de novo, tá, ô corneteiro? Pensa que eu não vi? Corneteiro. Ficaram mesmo chamando de chinelinho aqui, esqueceu. Não, eu estava no departamento médico, sim. Eu nunca, estava dizendo hoje pro Diogo, claro, a gente sabe bursite, que normalmente é no ombro. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo. Bursite no quadril, rapaz. Forcei exercício, talvez, na outra semana. E aí, mas foi grande... Descobrimos uma doença nova aí, né? E aí tu não tem, da mesma maneira que na bursite, quando é no ombro, tu praticamente não consegue mover o braço de dor, né? Eu não conseguia fazer isso com a perna, mas aí, medicado, 2 dias, 3 dias de repouso, já estamos firme de novo. Nelson, tem alguma chance de ter uma bursite na quarta-feira ou não? Não tenho bursite. Não quer me ver na quarta-feira? O Nelson já queria assumir essa semana de Libertadores. O Nelson já queria estar fora. Tô com bursite. Olha aqui, saída, velho. Vamos lá. Tu não tá vendo o Lanús no fim do túnel, então é isso? Tu não tá vendo nem o Lanús no fim do túnel. Não sou tranquilo. Vamos atender o Diogo falou dos nossos telespectadores e ouvintes, enfim. O Felipe de Porto Alegre, frente à imagem do abraço do D'Alessandro, gostaria que os amigos avaliassem o quanto a atitude dele prejudicou a carreira do Guto, impedindo que o profissional implantasse plenamente seu trabalho, minando o treinador junto aos jogadores desde a sua chegada. Quem paga isso? Pergunta o Felipe, lembrando que o D'Alessandro queria... Não foi o Rogério que escreveu assim. Queria o interino desde o início. Não concordo. Eu também acho que não. Especialmente porque o D'Alessandro foi um dos poucos jogadores que se adaptou da maneira mais rápida possível ao esquema que o Guto adotou. Mas nos últimos tempos ele disse aqui. Se quisesse prejudicar, não teria se adaptado, não teria jogado bem. Mas no início... Tu tá adaptado aqui o meu esquema, mas daqui a pouco eu viro as costas, tu vai lá e me corneteia. É bem coisa tua, Diogo. Mas aí...
Só que é brincadeira, né, Diogo? Diogo, sabe que é brincadeira. Mas viu os amigos que tu tem? Diogo, sabe que é brincadeira. Pior é que eu tenho que levar pra casa. Isso. Não, mas, por exemplo, ele se adaptou bem, jogou bem, né? Vários jogos do Alessandro. Eu não consigo concordar com essas críticas assim, mas deixa o programa para outra hora. A intimidade do vestiário a gente nunca vai saber. Claro. A gente pode depender. Eu falando sério, mas será que não existe o que ele está querendo dizer assim, ó? O D'Alessandro, todo sempre mundo. Existe. Mas o D'Alessandro. Não é só o D'Alessandro que faz, eu acho que são vários jogadores que fazem. Não, eu sei, mas talvez o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é um cara que tem respeito, respeitam ele no vestiário, talvez na direção. Eu concordo. Com o passar do tempo, talvez o D'Alessandro achou que estava perdendo um pouco de poder. Pode ser isso? Sou colorado e não quero ganhar essa porcaria de segunda divisão. Deixa esse título exclusivo aqui no Rio Grande do Sul para o BB Grêmio, diz o Cláudio de Gravataí. Não é exclusivo do Grêmio. Na verdade, o Inter seria o primeiro disputante, né? Tirando o Brasil de Pelotas, a disputar pontos corridos. Não, porque o Juventude já ganhou. E seria o primeiro. Série B? Mas o Juventude ganhou a Série B, claro. Mas seria o primeiro clube gaúcho a ganhar uma competição de pontos corridos, né? Também, é isso que eu disse, pois é. Então, 2 vezes inédito. Opa, então... Mas é namorada feia, ele não quer. Nelson, o Robson Dias... Só pro Nelson entender, Nelson, tu tem que torcer para o Lanús. Isso não precisa dizer, mas eu sei. Não, mas tem porque aí o Inter sendo campeão... Olha a diferença. Sendo campeão, o Inter vai para nós. Olha a diferença. O Grêmio foi com esse time jogar contra o Santos. Encarou o Santos, impôs dificuldades ao Santos e mostrou qualidade. O Lanús fez a mesma coisa, acho que nem era tão reserva do reserva quanto o time do Grêmio, diante do Defensa e Justiça. Tomou 3 ao natural. Mas olha aqui, ó. Todo reserva, mas eu digo, o do Grêmio era reserva. Eu vinha conversando com o Diogo, quando nós íamos para cá, e o Diogo fez uma observação que eu tenho que concordar com ele. Entre outras coisas que eu concordo, mas essa aí... Agora a puxação de não saco. O Diogo é meu bruxo. Entre as poucas coisas que ele falou uma coisa, o time titular do Grêmio, na verdade, vai ficar 20 dias sem jogar, né, cara? Não ficou. Ou quase isso. Jogou só um jogo. Só jogou um jogo, cara. Dias. Não. Como não? Cara, jogou agora contra o São Paulo. O único jogo em 20 dias. Em 20 dias? Não, um jogo em 20 dias. Não, um jogo em 20 dias. O time que vai jogar contra o Lanús jogou um jogo em 20 dias. Ele jogou contra o Corinthians. Não era titular. Não era titular. Claro que não. O Luan jogou contra o Corinthians. O Luan porque estava voltando. Olha que tu vai ver. Então isso é um risco também. 20 dias jogou apenas na partida. Exatamente. Eu não acho que seja um risco. Se o time 20 dias um jogo é pouco, né? Se o time está ajustado. Mas o Lanús jogou menos ainda. Mas, Rogério, tu fosse um que falou, e nós concordamos aqui, a atitude do Mano Menezes. Lembra? A atitude do Mano Menezes de botar o time titular no meio, um jogo antes do Grêmio, na final da Copa do Brasil, para dar moral e fazer os caras jogarem. Ganharam aquele jogo. E ganharam o jogo. Não, mas eu não falei sobre isso. Não, tu comentou que tu achava que o Mano Menezes tinha feito isso aqui. Posso estar enganado, não foi tu que falou isso aí? A única coisa que eu falei em relação a Grêmio e Cruzeiro foi a maneira como o Cruzeiro impôs, intimidou o Grêmio e o Grêmio se academou. Foi a única coisa que eu falei. Mas que na quarta-feira, no domingo anterior, o Cruzeiro jogou com um time titular, não preservou ninguém. E o Grêmio preservou jogadores. Mas isso foi discussão de vocês. Isso aí eu acho que eu acho que o Renato fez certo. Não, eu acho que esse jogo de ontem com aquela chuvarada. Não, acho que não é o de ontem. Vocês acham que o Renato errou em poupar e tá na final da Libertadores? Não. E o Grêmio tá dizendo só quero dizer só não é isso. Deixa eu falar só uma coisa. Se não fosse um time treinado, mas é um time que vem jogando. Olha aqui, ó, João. Olha aqui, ó. Tá, para quem tu tá falando? Fala ali, pra ele lá. O João lá. Ô, João, vem cá, João. Bota aí. Falei, João, não falei? Falou. Olha só. Mas tu vai falar, tu vai concordar com o que tu tá falando? O Grêmio tava invicto há 9 rodadas. Depois ele vai discutir com ele. 9 rodadas fora de casa, que não perdia. Sabe disso? Eu me informo antes de vir pro programa. Opa, letrinha. Tá bem? 9 o quê? 9 o quê? Rodadas que não perdia fora. Tá, e aí? Segunda coisa, 5 jogos invicto. Era a maior sequência invicta. Mas acabou tudo errado do Corinthians. Então, vocês vão contestar o Renato, cara. Como vai contestar aqui? Ninguém tá falando isso, tio. Vamos atender os telespectadores. Mesmo que tu disseste. Tu brigou contigo de novo. De novo, tu brigou contigo. Boa tarde. Eu se informo, velho. Boa tarde. Todo mundo fala do DVD da Batalha dos Aflitos como se fosse um DVD sobre o título da Série B. Mas, na verdade, é sobre o último jogo do campeonato. Abraços, diz a Josiane do Partenon. O último jogo do campeonato e um fato histórico que terminou com 7 jogadores em campo, é isso? Eu não entendi, mas tudo bem. O DVD não é referente. Não é o título, mas é como tu falou, é epopeia. É referente ao jogo. Tá referendando. Não teria DVD se tivesse sido 0x0. Claro. E o Grêmio com os 11. Claro que não.
O João Luiz... Oi, vai. Fica à vontade. Não, Marcelo Westerhoffen diz assim, ó, aqui em Caxias, hoje ligado com vocês, a ansiedade está forte por quarta-feira. Nós vamos acabar com o planeta. Tu sabe que eu comentei isso, não é pelo meu lado gremista, mas eu falei isso pro Diogo também. Porque tu tem outro lado. Não. Tem. O que eu acho assim, eu quero dizer... Mas aí ele não concorda contigo. Pelo menos o meu do outro lado concorda. Tu briga com o teu lado, eu não brigo, eu discuto só. O que eu quero dizer é o seguinte, eu também estou ansioso por esse jogo, sabe aquela ansiedade pré-jogo? E o Diogo falou uma coisa que é verdade, eu comentei que na outra vez que ele foi para a final com o Boca, não sei, eu estava lá e tinha disse, mas aí tu realmente achou que o teu time não ia ganhar porque era muito diferente. Agora essa aí, a possibilidade do Grêmio ganhar é real. Tá, só um pouquinho, isso é o teu lado do início, o teu lado colorado. Não é meu lado colorado, meu lado Cruzeiro, Aimoré, Colorado nunca. Sobre o DVD ainda, só para encerrar o assunto, que eu quero fazer uma figura de Não, mas nós temos que falar sobre o Jael ainda, pelo amor de Deus. Não, mas nós temos muito... É por isso que tu tem que vir amanhã Rapidinho. Jael é amanhã. Pessoal, o pessoal deve lembrar aí o Sully, aquele piloto que posou no Hudson. Aliás, o filme é muito bom. É maravilhoso. E eu estava lá no dia que aconteceu por coincidência. No avião? Olha onde o Bavaresco vai fazer essa volta. Tu estava dentro do avião que pousou de Bahia? Não, estava em Nova York. Eu não disse que eu estava no avião. Estava lá. Claro. Ele foi herói ou ele foi o cara que derrubou o avião? Foi herói, cara. É a mesma coisa. O filme só existe porque ele salvou as pessoas. Não, então, um pouquinho. Atenção. Comparando com a Batalha dos Aflitos. Esse aí é o outro lado. Olha volta onde ele agora. Onde ele foi. É só isso. Me perdi. Só isso, essa é a diferença. Tá, me perdi. Também já não sei o que eu tô. Se o cara decola e toca o avião, ninguém ia saber que ele existiu. Sim, mas o que tu quer dizer? Eu quero dizer que se o Grêmio empata aquele jogo e sobe em segundo lugar, não ia ter DVD. Claro que não. Não foi o campeonato. Mas se perde, não sobe. Tem mais essa. Não, mas aí não. Óbvio, né? Esse avião cai lá. Poderia ter um DVD vermelhinho daí. Um DVD vermelhinho. Do avião, nesse caso lá do Rio Hudson, foi por causa dos pássaros. Agora, um perigo que está acontecendo, e já aconteceu de avião com são com os drones. Isso tem que ser regulamentado com urgência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma coincidência que pouca gente lembra, né? Eu vou lembrar porque, como eu estava lá no dia, foi no dia que caiu, que o ônibus do Brasil... foi no mesmo dia. Sim. D'Alessandro e Pato Abondanzieri, os melhores que apareceram no Beira-Rio. Por que vocês não falam do gol que não foi válido antes, porque ele deu falta do Cuesta, que não existiu? O que é isso? Não entendi. Não sei, diz o João Luiz de Montenegro. Por que vocês não falam do gol que não foi válido antes, porque ele deu falta do Cuesta, que não existiu? Mas ele não deu falta do Cuesta. Ele está falando sobre o gol do Tales, que o Inter faz no primeiro tempo, e aí o árbitro dá uma falta do Cuesta fora do lance. Certo, perfeito. É isso. Perfeito. Não, mas aí ele já tinha parado antes, não é isso? Ele apitou antes. Não, ele apitou. Ele estava apitando tudo. Ele apitava, ele botava na boca. Agora, ontem teve um lance que eu observei no jogo do Grêmio, que foi um escanteio, uma falta escandalosa em cima do goleiro Paulo Vitor. Tá? Sim. A bola sobra na entrada da área para o jogador do Santos. O Bassol está olhando e está com o apito aqui, né? Nada. Aí quando o jogador do Santos chuta que a bola vai para fora, ele apita a falta em cima do Paulo Vitor. Então, mas tá falando desse do Ricardo, em cima do que o Ricardo fez, o centroavante do Santos, é esse o lance? O Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira eu não achei, particularmente eu não achei. Não, foi falta. Ele deixa o corpo, ele não visa a bola. O goleiro, se ele pula junto com o goleiro é uma coisa, mas se o goleiro pula e ele não... Ó a sacanagem, ó a sacanagem. O lado dele não achou falta. A gente não falou aqui, só para não deixar passar batido falando sobre o lance do Jael com o Renato, né? Que ele errou. Que foi o pênalti. O Bassols errou. O Bassols e o cara que escalou já